Boa noite, pessoal. Agora sim, gravando. Começamos aqui mais uma aula do nosso curso de formação para lideranças comunitárias. Estávamos nos bastidores, como sempre, conectando o microfone e esperando o pessoal chegar. E hoje aqui a gente vai começar no assunto principal, né, da noite, que vamos abordar. Um assunto bem que vocês já estão, inclusive, tendo isso, né, em várias situações, vivenciando isso já, e quem já está nesse trabalho comunitário, e quem não, de alguma forma está por dentro, está ciente do assunto que se chama ouvidorias, né? A gente já abordou sobre o assunto das ouvidorias aqui de várias formas, mas a gente vai prestar atenção aqui em alguns detalhes bem específicos, né? E aí, primeiro eu faço uma pergunta aqui, quem já fez, pode mandar no chat mesmo, tá? Para facilitar, mas aqui quem já fez alguma ouvidoria? Acredito que todo mundo aqui já fez, né? Aquele fez, Já sim, fiz várias. várias. Olha o vídeo aí, o vídeo tá aí na área, fez várias, né, o vídeo? Tudo bem? Boa noite. Tranquilo, boa noite. Tem, quem mais? Ó, o pessoal mandando no chat várias. Eu acho que todo mundo aqui já fez, né? Então, talvez no que a gente vai falar não é nenhuma novidade, mas vale a pena compartilhar, né? Experiências. E eu vou abrindo aqui a fala, depois passo o microfone aí para vocês. E quem quiser, fica à vontade aí de compartilhar, mas a gente vai focar nesse assunto. E na segunda etapa do nosso encontro hoje, vai ter a Keile, justamente, ela é lá da quadra da Thalita, né, Keile? Ou era? Isso, sou síndica lá na 211 também. Isso, assim, eu lembrei. Então, quem esteve aqui na aula que a Thalita participou, vocês lembram do projeto DF Sem Chamas? Que a gente chegou a conversar, ela apresentou lá. Então, aquele aqui, ela vai. Depois, eu não vou dar spoilers, não, aqui. O que aquele vai falar bem, junto com o Mário, que está com ela aí nesse projeto maravilhoso. Então, vamos ter aqui, pessoal, uma super apresentação deles, né, com esse projeto. Então, agradeço desde já aqui, viu, que ele pela disponibilidade e ter se colocado à disposição para compartilhar aqui com a gente. E encaixou tudo certo, que a gente teria uma convidada hoje também que não pôde, teve um imprevisto alguns dias. E aí surgiu aquele que fez o contato, então tudo certo. Então a gente divide aí hoje nas ouvidorias e junto com aquele, né? E o Elvídio tem muita experiência aqui na questão de ouvidoria, vários chamados, né, Elvídio? Também gostaria de falar aí. Acho que vou abrir para todo mundo compartilhar, que vai ser bem legal na dinâmica. Ó, o Mário chegou lá, Mário, boa noite. Tava falando rapidinho aqui de vocês vão ter apresentação já já, mas não quero falar muito para não dar muito spoiler e deixar vocês à vontade aí para explicar o projeto maravilhoso, mas obrigado pela presença, viu? Vamos lá, pessoal. Ouvidorias, então, assunto principal, como eu já comentei, né? E a gente já viu aqui que todo mundo já fez várias. E é isso, né? Temos aqui alguns telefones úteis, né? Telefone sempre é bom, né? Pode ajudar ali. Às vezes vocês estão sem acesso à internet, não está com o computador, uma facilidade para fazer alguma ouvidoria digital, né? O telefone ele vai ajudar. O telefone do GDF, vocês sabem aí? Vamos lá, hoje é o teste aqui também, hein, pessoal? Fica na ponta da língua. O GDF, qual é? Medo. 162, aí já falou, E 162, já dei esse aí fácil, né? eu ia falar um 56. Tem o 56. Ó, a gente tem o GDF, tem o 62, e ele direciona, né? Vocês vão ligar, vão falar o problema, eles vão direcionar para o órgão competente, né? Às vezes vai demorar muito, muitas vezes demora muito mesmo, né? Às vezes é bem rápido, então tem que ter essa paciência, né? Mas ele é o canal aí oficial, né? O canal do GDF 162, né? Então, polícia, claro, né? 190, a gente já falou sobre, temos bombeiros também, com Bombeiros 193. Enfim, tem alguns telefones aí que é emergência tem que ligar mesmo, né? Mas nas outras questões relacionadas ao trabalho comunitário que a gente fala sempre, né? Temos aqui o meio digital que está funcionando muito bem, né? Então a gente tem aqui a famosa página participa.df.gov.br. E tem o portal cidadão.df.gov.br também. Eu, particularmente, eu acho mais simples o Participa. Eu gosto muito do Participa, ele é bem prático de utilizar, né? Então, todo mundo aqui conhece, pessoal? Eu Tem também alguém? gosto.
Oi, Olá, boa noite, Alexandre, cara, da 303 Sul. Eu Alexandre. também, eu também gosto mais do Participa porque você consegue, aqui mesmo, mestre, é isso. Você consegue ver o histórico, né, do que você fez, obrigado, mestre, do que você fez e acompanhar, né, em que órgão que tá, porque esse portal novo que a administração criou, você faz, fica lá o número e seja o que Deus quiser, você não consegue ver nada dele mais. Eu não tenho É. gostado muito dele, não. Eu acho que eles criaram esse portal novo aí justamente para ter mais o controle deles, né? E conseguir meio que controlar as ações deles e tirar um pouco da descentralização do Participa DF. Viu? Participa DF é mil vezes melhor. Eu concordo. Ele é muito prático, fica isso que o Alexandre registrou também, né? Dá pra gente. Ele é fácil, ele é fácil. Tem que reconhecer que ele é fácil, é bom, tem uma resposta boa, né? Também, então eu achei muito bom. E assim, não sei se você já deve ter percebido, alguns serviços no Participa eles estão respondendo para fazer pelo portal, né? Fica jogando pro portal, assim, né? Antes era muito melhor, resolvia tudo, tudo chegava no Participa, né? Muito mais rápido. Vocês estão vendo essa dificuldade também, né? Muitos estão acontecendo aqui. Então a resposta vem rápida, vem bonitinha, vem detalhada, mas eles jogam isso, né? Mas muitas têm dado certo com Participa assim. Eu acho que vale a pena fazer em todos os lados, né? Participa. Se tem resposta, participa, já acabou, né? Resolveu, pronto. Agora, se não tem, vai lá no Portal Cidadão também, vamos ligar. Para quem está na administração regional do Plano Piloto, tem essa forma também, né? Vocês podem protocolar na administração do plano piloto. Dá para fazer isso de forma digital, nem precisa sair de casa. Dá para fazer por e-mail, o e-mail do NUPA, né? Que vocês podem registrar ali. Eles respondem muito rápido também. E aí a administração do plano piloto faz esse meio de campo também, né? Falando na administração do plano, tá, pessoal? Para quem é do plano, mas temos pessoas de outras regiões administrativas aqui, é na região administrativa de vocês, né? Tem o Riacho Fundo, tem São Sebastião aqui, né? Presente, por exemplo. Então, é isso, né? E é bom pelas relações também, conversar lá com o pessoal, ter aquela boa relação com o pessoal do gabinete, né? Isso é legal. Mas, assim, todo mundo na correria no dia a dia, né? Não precisa ir lá. Dá para fazer tudo digitalmente, né? Então, trago esses pontos aqui. E um outro ponto aqui que eu queria dizer é o seguinte, né? Fazer a ouvidoria. É fácil, né? Tem um registro ali, vocês detalham ela bonitinho, né? Dá para colocar fotos, dá para anexar foto, não é obrigado, não precisa colocar foto, mas uma foto pode ajudar em alguma situação. Claro, poste não, imagina, tanto de foto de poste, vocês vão colocar, não dá, não tem como, né? Os postes são parecidos, né? A foto no poste seria para ajudar na referência de encontrar o lugar não tem muita, não tá fácil de identificar, então você tira uma foto para mostrar, ó, aqui a pessoa tem mais uma noção, né? Mas ajuda. Eu gosto de tirar fotos, não para post, mas eu gosto de tirar fotos das coisas para até mostrar ali. E a questão que eu vejo, estou encontrando esse problema é o seguinte: muitas das ouvidorias são dadas como atendidas, mas não são. Vocês não percebem isso? Então a gente não é só chamar, né? Não é só fazer a ouvidoria, a gente tem que ficar acompanhando, ficar no pé até para ver, porque muitas vezes eu fiquei já muito chateado, várias vezes. Eu mostro, aí a foto é boa por isso, ó, tá aqui, ó. Vocês estão respondendo que tá resolvido e não está, tô aqui na quadra, tá aqui, reenvio, né? Então ajuda por Jean, isso. posso dar uma colaboração? Só um minutinho, Mário, sim, a gente só passando aqui, a gente abre a rodada, tá bom? E aí, isso daí é muito importante. Então, o registro da foto, ele vale, né? Tipo um bueiro, alguma coisa do tipo, né? A questão dos aplicativos. Existem alguns aplicativos também, né? Eu falei do, dos sites, né? Comentei os sites, mas a gente tem alguns aplicativos, por exemplo, o Ilumina DF, para a questão da SEB, né? Questão da iluminação pública. E esse é um que está dando problema também, bastante. Eles estão marcando muito atendida e não está atendida, né? Então tem que ficar no pé, tem que ficar insistindo. Agora eles estão retornando por e-mail, né? Vocês estão recebendo os e-mails? Vem um e-mail que está pedindo, inclusive, a confirmação. Foi resolvida ou está pendente? Você tem 3 dias para responder, então fiquem atentos aí com o e-mail de vocês, quem está utilizando o aplicativo, né? E tem resolvido, resolve bastante, sim,
mas eu vejo que tem dado problema. Então é uma coisa até da gente tentar sugerir, ficar lutando aí, né, para melhorias nesse sistema, que eles respondam assim, fui eu no local, mas não resolvido, né? Eu acho que é simples de colocar, enquanto a terminologia, que eles às vezes querem dizer que atenderam é que foram no local, né? Então, mas eles meio que encerram às vezes e dá como resolvida, né? Então esse é um probleminha que a gente precisa ver aí, tá? Queria abrir agora as falas, né? O Mário já se colocou à disposição, outras pessoas também para compartilhar algo a respeito das ouvidorias, dúvidas ou comentários qualquer. É só uma colaboração mesmo. Boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Mário Furtado. Eu fui administrador de Águas Claras por 2 anos e 4 meses, mais ou menos. Quando o serviço é de zeladoria, a ouvidoria não é o melhor canal. Às vezes o melhor canal é o Participa DF, e me fugiu agora a memória o nome do aplicativo, que é um aplicativo que a Segovia desenvolveu, que ele faz melhor esse acompanhamento. Porque hoje o administrador recebe essa demanda e ele manda para os órgãos poder distribuído. Por exemplo, se é calçada, às vezes a administração não tem aquele serviço, ele encaminha para a nova CAP. Mas então, queria só colocar essa colaboração. A ouvidoria é mais uma queixa do tipo de atendimento. Por exemplo, você não foi bem atendido, ou você está fazendo várias demandas, elas não estão sendo respondidas. E agora, para quando é zeladoria, o Participa DF é melhor. E tem um site, vou ver se eu lembro aqui o nome do Mário, aplicativo. Mário, desculpa, acho que você chegou depois. Eu falei exatamente do Participe, eu dei exatamente o endereço do Participe e do Portal Cidadão, que é outro site que você deve estar se Não, referindo. porque tem um app que eu estou esquecendo o nome aqui, Jean, que ele é muito bom, ele agiliza mais o serviço, mas assim, a cabeça vai ficando mais velho, vai ficando mais esquecido. Mas assim que eu lembrar, eu falo para vocês. Mas é isso mesmo, é só reforçando mesmo o que eu tinha Tá. colocado, que eu acho que é bem válido mesmo. Agora, essa É. parte de zeladoria é bem importante mesmo. Mário, eu falei exatamente isso, acho que você entrou depois. Eu dei até o site exato, né? Eu participa.df.gov.br e o portal cidadão.df.gov.br. Eu falei exatamente isso. Falei que a opção também na administração regional é possível protocolar, mas eu recomendei, sem nenhuma dúvida, essa aí, tá bom? Alguém, pessoal, que eu gostaria de falar sobre. Oi, Jean, boa noite. A Geisa, tudo bem? Oi, Geisa, tudo bom? E você? Tudo em paz. Só para reforçar mesmo que o Participa DF ele é muito resolutivo. Quando eu me mudei aqui para São Sebastião, que eu moro no setor de chácaras, né? Eu não conhecia nada da área. Aí eu entrei no Participa DF e pedi a planta do território aqui, né? Que eu queria conhecer. E aí eles pediram meu e-mail porque não dava para enviar pelo próprio site lá, né? E eles me mandaram, né, todo um mapazinho aqui da região e foi bem bacana. Eles são muito bem resolutivos, eu gostei. E é isso, obrigada e boa noite. Legal, Geisa, muito bom. Mais alguém, pessoal? O meu vídeo ele vai falar, a gente vai abrir, ele vai compartilhar já, mas só para ver alguém antes aí, o vídeo que gostaria, eu te passo. É, Beleza? alguém mais, pessoal? Gostaria? Alguma dúvida a respeito? Ó, vou compartilhar minha tela aqui rapidinho. Eu estou com a página justamente do Participe. Vocês estão vendo aqui a minha página? Tá aparecendo? Sim, tá aparecendo, Tá, né? participa DF, é essa mesma. Isso, aí aqui, como eu tinha falado, né, vocês vão ter que ter um registro, tem uma demanda, eu falei de um problema, a gente fez uma aqui, ó, ela tá aparecendo respondida aqui, essa é uma atual, a gente solicitou areia para quadra de areia, e aí a resposta veio jogando para o Portal Cidadão, que eu tinha cobrado. Olha aqui, ó, resposta definitiva. Vocês estão vendo? Ó? Informamos que solicitações de serviço de zeladoria, tal, 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 tal. Então tem acontecido isso, né? Algumas respostas estão direcionando para lá, e eles dão esses outros contatos aqui também, né? E aí aqui que a gente responde, não foi resolvida, né? Então se vocês, às vezes a gente erra aqui colocando sim, porque está respondendo como se fosse a resposta que eles estão dando como foi resolvida. Não, tem que marcar, não. Ela não foi resolvida ainda, vai ficar a pendência ali aberta. Que se vocês botarem sim aqui, eles fecham como resolvida, né? Então ele é bem simples aqui, o site é bem intuitivo. Eu não vou me ensinar que todo mundo já conhece, já está aqui por dentro do Participa, a gente tinha falado, e ele, sem dúvidas, é muito, muito bom, né? Mas aí vocês vão acompanhando. Isso é trabalho formiguinha, né?
Regina, alguém mais? Isamara, alguém comentou algo? E tá... A Tuíla não conhecia o Participa. Tuíla, muito bom. E aí é o que a gente fala sempre, não precisa ser prefeito, não precisa ter cargo de nada. Vocês podem exercer isso, né? A cidadania ativa e exercer a cidadania, todo mundo todo cidadão pode fazer ouvidoria, sim, né? Mas, oi, Regina, pode falar. É, eu fiz dois, três ofícios e deixei na administração, na nova CAP. Um eu deixei na administração. Aí eu recebi um e-mail deles dizendo que esse protocolo foi feito, está sendo para e você poderá acompanhá-lo no SEI. Aí eu entrei no SEI, mas eu não consegui acompanhar esse negócio. Aí eu acho que eu vou ter que ir lá, entendeu? Porque eu Eles não te deram o entendi esse trem. protocolo? Eles te deram o protocolo do SEI? Você tem ele certinho? Aham. E o que que tá dando quando você clica? Porque já era para você entrar no link, no e-mail que você registra lá. O que que tá Não, não aparecendo? tem link. É isso que tá. Todo mundo me falou, não sei quem mais me falou outro dia. Vai no link que eles mandaram. Uhum. Mandaram link, mandaram eu ir no SEI com esse número do protocolo ou qualquer dúvida ligar lá. Hoje eu não liguei nem ontem, então eu vou ligar amanhã. Ixi, nem amanhã não vai dar. Só quinta-feira que eu vou ligar lá, porque eu não consegui acompanhar essa bagaceira e quero muito acompanhar esse ofício 001. Eles enviam o link no e-mail. Jean, Oi, é Isamara. oi, Eu Zamara. acho que a Regina tem que ter acesso externo para poder Isso. acessar. E Eu você tem? eu acho que sim, porque outro dia é, eu faço bijuteria como artesã, né? Hum. Para aumentar a renda. E eu tive que entrar no SEI para pedir não sei o quê, para mandar documento, papapá, papapá. Mandei tudo lá para o órgão poder aprovar. Mandei o MEI, mandei tudo que eles pediam. E eu, tanto é que amanhã eu vou fazer uma feira lá no órgão do governo e tá tranquilo, entendeu? Eu Talvez você tenha que entrar por esse login que você tem de acesso externo e pesquisar o número do ofício que te passaram. Eles passaram um número, não passaram? do ofício não, do Do ofício, protocolo. não? É do processo, é o número do processo. Processo, Você protocolo, pode né? procurar, Isso. então, no campo pesquisa, você coloca o número do processo que, como você tem já acesso externo, você consegue acessar. Então, Eles devem ter liberado para você, eu uma acredito. pergunta, vai com aqueles tracinho e ponto? Vai. Uhum. Você pode jogar o número completo, sem traço, sem barra, que Eu também gera. pesquisei ontem, não saiu Hum. nada. Aí eu falei, ai, ai, ai. Deve ser um erro, né? Eu acredito que não. Se você quiser depois, se quiser compartilhar, eu posso tentar procurar para você. Porque eu trabalho no GDF, às vezes eu consigo ver onde é Pronto. que ele está. E aí eu posso ver em que órgão que está, entendeu? E aí você entra em Ele contato com está no eles. Geli, que eu fui lá conversar com o pessoal na administração semana passada sobre eventos. E Uhum. aí eu não fiquei lá porque eu estava com muita dor de cabeça. E aí eles falaram que tá no, acho que é Gelic, um negócio assim, lá Da com administração. engenheiro, na administração. Uhum. Mas eu não pude ficar até mais, mesmo porque estava tarde, eu acho que incomoda. Já estava mais de 4h30, em cima da hora deles irem embora, eu acho que não é legal, né? Uhum. Tá bom, Mas eu A Isamara vai te depois, dar esse suporte e a gente ajuda aí também para tá facilitar bom, aí, tá bom, Regina? obrigada. Pronto, pessoal, alguém mais? Meu vídeo, fica à vontade, pode falar. Já tá com o microfone aí. Acho que estou de boa. Estão escutando? Opa, boa noite, galera. Assim, tô ouvindo bem. Bom, eu queria dar a César o que é de César, né? Para mim, o Participa DF é um instrumento basilar, incrível, indispensável para a concretização da cidadania brasiliense, viu? É um instrumento quase que mágico de concretização da cidadania brasiliense, que deveria ser modelo para o Brasil inteiro. Foi bom você ter me convidado para essa fala formal aqui, porque eu não tinha os dados do que eu já fiz, né? E assim, desde eu comecei essa brincadeira, acho que de setembro de 2023.
Eu já fiz 706 Participa DF, 60% para a Asa Sul, 30% para a Asa Norte, outras RAs 10%. Calçadas, 120 chamados, fiscalização e limpeza, 110 chamados, limpeza e podas, 90 chamados, infraestrutura viária, tapa-buraco e conserto de asfalto, 70 chamados, limpeza pública e entulho, né, verde, né, fora do lugar, 60 chamados, segurança e população de rua, 50 chamados, omissões administrativas, 40 chamados, e acessibilidade e abandono, 60 chamados. Então, assim, fica difícil até de mensurar tipo, tudo que eu consegui. Assim, a gente conseguiu revolucionar aqui a estrutura da 302 Sul, sinalização de prismas e postes, areia de parquinho, reforma de quadra, reuniões com GDF, enfim, acho que o Participa DF é uma coisa que tem efetividade, mesmo eles tentando controlar e às vezes tentando boicotar. Até um estacionamento público da UDF. Não sei se dá para vocês enxergarem aqui, ó. Eu fiz meio que de quase que como uma brincadeira, porque eu estudei na UDF. Uma aprovação em meu nome, sem cargo nenhum, sem mandato, quando eu já estava fora da prefeitura, da Associação da 302 Sul, a CEDU aprovou e eu fiz uma reunião com o reitor da UDF para obter a construção de um estacionamento público na UDF. Assim, só não foi para frente porque por boicote e ciúme, assim, da galera, não sei de quem, né? Mas assim, tá aqui, ó. Inacreditável, assim. Que, através do Participa DF, você pode conseguir coisas inimagináveis, assim, para o bem público, para a estrutura urbana da cidade, entendeu? Então, assim, sei que eles ficam fechando os chamados, que ficam tentando enrolar a gente, mas eu quero falar para a galera uma mensagem simples: não desista, porque você formalizar e colocar no papel, tentar se organizar de modo a pressionar e a acompanhar, faz toda a diferença, viu? O SLU praticamente atende sempre, a Nova Cap é 50-50, o Detran é o pior de todos, mas mesmo assim vale a pena, eles acabam atendendo. E, assim, às vezes tem uma janela temporal de cumprimentos muito larga. Tem chamados que eu nem me recordo, assim, tipo, fiz em agosto do ano passado, setembro do ano passado. Mas, assim, do nada, quando você menos espera, vem uma boa alma lá dentro e acaba cumprindo o chamado, entendeu? Então, assim, minha mensagem é para, independentemente de cargo, que você encare o Participa DF, essas ferramentas, Participa DF, Ilumina DF e o Portal Cidadão, como instrumentos assim, para a gente fazer com que os agentes públicos, os funcionários públicos, tanto de carreira quanto em cargo de comissão, que estão à frente dos órgãos, não prevariquem e atuem de modo consistente para a necessidade pública, entendeu? Basicamente isso, galera. Participa DF fez coisas incríveis por mim, assim, às vezes eu acho que até a ação do Espírito Santo mesmo, e eu acho que vocês têm que parar de reclamar e colocar no papel. Se eles mandam, que nem o Jean falou, se eles mandam fazer no Portal Cidadão, vai lá e faz. Tenta cercar de qualquer jeito, entendeu? Tanto pelo Participa DF, quanto Ilumina DF e pelo Portal Cidadão. Eu sinto às vezes que eles têm essa estratégia de fechar e contar meio com que a gente não insista, né? Então, cabe a nós nos organizarmos para a gente insistir. Então, assim, eu tenho uma meta pessoal de tentar abrir pelo menos um por dia. Assim, tem meses que eu cheguei a abrir quase 50 Participa DF. O mês que eu fiz menos Participa DF foi entre 25 a 26. Porque, assim, eu acho que a gente tem que ser, independentemente de ideologia, super cidadãos, entendeu? Brasília está à míngua, as traças, mesmo na área nobre que a gente vive, plano piloto, as Açuas a Norte, acho que tem pouquíssimo investimento. A estrutura pública está carcomida, antiga, tesourinha caindo, buraco no asfalto, calçadas totalmente irregulares, um perigo para os idosos e para as crianças. Então, o Participa DF, independentemente do governo que esteja, que entra ou que saia, é uma maneira da gente obrigar a estrutura de Brasília a melhorar paulatinamente. Viu? Forte abraço e tamo junto. Valeu, Vilde. Obrigado, parabéns aí por esse trabalho que você colocou à disposição em fazer, né? De estar aí fazendo essas ouvidorias, né? E tendo resultados bem legais.
E é o que a gente fala sempre, né? Independente, porque tem muita gente que espera só o cargo, tá envolvido em alguma diretoria, ou cobrando e pedindo para alguém fazer. Faz prefeito, faz síndica, tudo é prefeito, tudo é o síndico, faz tudo, e as pessoas têm o poder também de fazer, né? Então, eu acho que é muito importante. Claro, se tem uma prefeitura, se tem uma síndica, faz em conjunto. Olha, eu fiz um chamado aqui, ajuda aí. Quanto mais gente vai reforçando, isso fortifica muito aí também, né? Um chamado, ó, imaginem vocês, um chamado só, claro que é suficiente para abrir algo, mas eles vão atender. Mas imaginem 50 Vai. chamados diferentes no mesmo local. Opa, calma aí. A atenção ali vai ser mais rápida, né? Sem dúvida. Então, a gente tentar aí fazer isso, né? Exercer a cidadania ativa. Então, É isso. fica aí o desafio de chamar e acompanhar, igual eu tinha falado antes, né? Da gente estar acompanhando até concluir o mesmo, e aí também elogiar, né? Eu acho que vale elogiar, porque a gente só reclama e fala dos órgãos e tal, mas quando resolve, a gente sempre agradece aqui. Foi resolvido, ó, muito obrigado, o buraco foi tampado, Caesb, obrigado, fizeram um atendimento, tem que agradecer também, eu acho que é importante isso, né? Tem muita gente que não agradece, só reclama, pede. E quando faz, não. Não, como se fosse só. Perfeito. Não, isso que você falou é super importante. São poucos, mas eu lembro de uns 15 chamados que eu fiz questão de elogio, entendeu? Tem uma aba lá só. Cara, impressionante. Às vezes eu entro no Participa DF só para ver as opções. É inacreditável assim, como eles são organizados e tem É, uma pulverização, assim, uma multiplicidade de possibilidades de você fazer, entendeu? Quando uma coisa acontece concreta, assim, eu faço questão. Esse chamado aqui é só para elogiar. 3 parágrafos falando, ó, obrigado, eu nem acreditava que vocês iam cumprir, patatá, patatá, e eu elogio. Eles agradecem pra caramba. Isso faz toda a diferença também. muito bom, com certeza. Eu Pessoal, a também gente. acho, Jean, e inclusive uma sugestão, não sei se você faz no seu jornalzinho, um espaço só de agradecimento, sabe? Eu acho que isso é importante. Importantíssimo, porque eles são parceiros. Eles podem não fazer a É, tempo, como o Vide falou, pode demorar 6 meses, né? Conforme a mão de obra deles, mas eu acho que xingar, ofender, sabe? Isso não dá em nada, porque eles são parceiros. E é, se não der para fazer, você tem que entender, porque eu acho que a situação em Brasília, tanto em vários aspectos, realmente está deixando a desejar. Mas é a nossa parte, né? Não, como já conversamos, até eu e você, todo mundo acha que o prefeito que tem que fazer tudo. E é, não é. Quanto mais as pessoas falarem, se todos fossem iguais a você, eu e fizesse um por dia, pelo menos, a mancha de pedidos aqui em qualquer lugar ia aparecer, entendeu? é, Mas se só um faz, dois, três, quatro, diante de uma população, a minha população aqui nas duas quadras deve ser de 2.500 pessoas. São 37 blocos. Então, é. se 10% reclamasse, já ia ser bom. Pois é. Boa, Regina. Pessoal, ó, eu combinei com o Mário com aquele às 19h30, mas a gente já chegou nesse horário, mas só para ver se alguém gostaria mais, só para a gente fechar esse assunto das ouvidorias, quem gostaria de compartilhar alguma, ou dúvida, ou alguma experiência positiva de resolução também, que tiveram aí com alguma ouvidoria. Isso é bom que sempre enriquece aqui e nos inspira, né? Se alguém gostaria de compartilhar. Ou uma dificuldade que está tendo com algum. Não, ninguém. Falei do. Ah, lembrei de outro aplicativo bom, da Caesb, tá muito bom também o aplicativo da Caesb, hein, pessoal? É muito bom. Esgoto, quando tem vazamento de esgoto, coisas do tipo, né? De água, ele é bom, eu recomendo baixar. Vocês lembram de algum outro aplicativo que está funcionando legal? SLU é bom? Travou Da bem. SLU é bom ou eu vou pelo. O aplicativo da SLU é bom ou é melhor eu fazer no Participa? Eu recomendo que você tente centralizar tudo no Participa, velho. Sério Participa é mesmo. melhor, com certeza. Assim, e até mesmo quando eles tentam direcionar para o Portal Cidadão, tenta dar uma insistida do Participa, velho. Por Tá, exemplo, a Caesb, então. eu sou tão chato que a Caesb me atende pelo Participa DF.
A casa já falou, não tem jeito esse cara aí. Aí eles acabam atendendo pelo Participa DF. SMU também. Cara, tenta centralizar tudo no Participa DF, sabe? Porque Nossa, no final das contas vai desaguar tudo para lá, se você insistir muito, entendeu? Aí facilita vocês, a vida. vocês Tenta tiveram usar uma. inteligência artificial, planilha, já deixa os modelos prontos e manda bala, entendeu? Tenta se documentar. Eu pequei muito nisso, de não me documentar e não me organizar. Agora eu tô ficando um monstro, assim, de tanta porrada que eu levei, entendeu? Sério mesmo. Porque eles contam com isso, que você não insista, que você seja desorganizado, para eles fingirem que atenderam e ficar por isso mesmo. Agora, meu irmão, eu vou atrás. Aí a coisa acontece. Entendi. Vocês tiraram uma dúvida enorme, porque outro dia entrei numa, mandaram ir para outra, e depois eu fui para outro. Aí eu falei, gente, onde é o certo, né? Já estou gostando desses 10 minutos. Obrigada. Bom, legal. Bom, gente, é isso. Alguém mais? Não? Então eu vou passar aqui agora para Keile e para o Mário, né? Vou passar primeiro para Keile, claro. A Keile vai apresentar direitinho, vai falar sobre o projeto e aí vai conduzir junto com o Mário. Queria agradecer mais uma vez, Mário, que ele pela disponibilidade e disposição de estar aqui com a gente, parabenizar o projeto de vocês. Eu conheci ele pela Talita, nossa amiga Talita, que esteve aqui também sobre um outro assunto, né, numa das aulas e vi o projeto lindo aí, né? Então, muito legal. Quero trazer presencialmente aí, se possível, vai ser um prazer trazer para a quadra, para minha quadra que é 105 Norte. E mas uma honra vou contar com vocês online aqui, então passo a palavra para você, que ele fique à vontade. Bem, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Desde já agradeço, Jean, a oportunidade. É, ainda bem que temos essa opção online, né? Quantos estão em sala hoje? Eu não consigo Aqui visualizar. estão com 17 participantes no momento, mas saíram algumas pessoas e outras entram, mas não tem 50 pessoas participando. Ah, ótimo. Então, me apresentando novamente, eu me chamo Keile, eu também sou educanda aqui na proposta do curso. Até pequei bastante por conta das demandas. Eu sou síndica profissional, sou advogada, sou educadora e sou multiplicadora do projeto que iniciou-se com o nome Águas Claras Sem Chamas, certo? Então, o projeto ele iniciou em Águas Claras. Na época, foi abraçada pelo Mário que está aqui hoje, que à época era administrador de Águas Claras, e o resultado foi tão grande que tivemos um percentual de 42% de redução nos incêndios em Águas Claras, certo? Então, nós não gostaríamos de guardar isso só para Águas Claras. E diante do sucesso que foi, vemos por condomínios, certo? A gente, síndicos faziam contatos, nós íamos até os condomínios, certo? Multiplicador, às vezes algum membro do próprio corpo de bombeiro. Então, chegou até o ponto que a gente não está mais nem conseguindo atender todas as demandas, mas conseguimos atingir um público muito bom. E, diante disso, passou-se agora ao DF Sem Chamas. Então, a intenção é atingir o maior número possível de RAs, certo? Então, eu já, no dia que a Thalita falou, eu sou síndica na SQM 211, Bloco F, eu participei, consegui entrar, até falei um pouquinho sobre o projeto, o lançamento dele, inclusive, foi lá no Bloco F, certo? E alguns de vocês me chamaram no privado, eu deixei o contato, tá? Então, reforço a disponibilidade, meu contato está no grupo, Mário vai poder estar passando o contato dele também, só a gente poder se organizar, porque são pequenas atitudes que salvam vidas, certo? Eu vou estar passando a palavra agora para o Mário, certo? Eu vou deixar, Mário, que você se apresente. Talvez eu faça alguma intervenção, mas eu não sei, Jean. As intervenções podem serem feitas, eu não digo com relação à minha intervenção, que Mário pode falar, eu entrar para complementar,
Mas quantas perguntas você acha melhor deixar para o final ou conforme for apresentando, possa-se fazer as intervenções? Como vocês acharem melhor. Qual fica melhor para vocês? A dinâmica Ah, fica à vontade. Deixa eu só fazer aqui uma pergunta, porque vou ter quanto tempo mais ou menos? Uma meia hora, não é isso? Eu tinha dito, 20 Isso, minutos. meia hora, meia hora. É porque assim, a gente tem uma apresentação para isso. Se vocês acharem por bem, que é o projeto, eu posso passando ela, eu passo ela um pouco mais rápido, porque ela é uma palestra que a gente dura aí mais ou menos uma hora e meia, mas eu vou passando, é bom que tenha as imagens, acho que fica mais didático. Ótimo. Aí só tem que me passar como é que eu faço para poder passar isso para ti. Tá, Eu posso, eu posso eu posso te compartilhar. mandar via Zap, eu posso colocar aqui, não sei. Você O que tu pode achar colocar melhor. aí? Eu coloco você como anfitrião, você consegue compartilhar a tela. Pronto, eu compartilho então, pode ser, já está Pronto. aberto aqui. ai, Perfeito. pode já dar É, continuidade. enquanto isso, assim, a Keila é uma parceira, agradeço aí, Keila, pelas palavras. Eu fiquei, como eu falei, fiquei administrador de Águas Claras 2 anos e 4 meses, mas eu sou coronel do Bombeiro, sou tenente-coronel do Bombeiro da Reserva, tenho 29 anos de serviço público, então, quando eu estive na administração, a gente teve um crescimento dos casos de incêndio em Águas Claras, e a gente viu a necessidade de fazer um serviço de prevenção. Então, esse projeto nada mais é do que um serviço de prevenção. É o quê? É levar informação básica para as pessoas para que elas façam a prevenção. Como aquele falou, às vezes a gente não vai conseguir mensurar. A gente conseguiu mensurar o número de chamados de ocorrência para Águas Claras. Depois do projeto, foi um projeto que nós atendemos mais ou menos 4 mil pessoas presencialmente. Águas Claras tem 128.400 habitantes, tem 720 edificações, e a gente fez esse serviço em vários condomínios e vários multiplicadores. E então, assim, agora eu vou passar para vocês uma préviazinha, um resumo do que foi o projeto, do projeto não, da apresentação mesmo que a gente fez nas, na- nas edificações, com os síndicos, com todo mundo. E aí a gente vai conversando. Acho assim, se tiver alguma dúvida, pode me interromper, acho que não vejo problema, acho que fica até melhor, porque senão deixa para o final, às vezes esquece. E acho que a interação ela é mais importante, tá? Boa, Mário. Eu coloquei você como anfitrião. Aí, pessoal, só para ajudar a organizar, quem quiser falar, se inscreve aí no chat, né? Para não. Porque às vezes dá problema de interferência, um fala na fala do outro, aí não Tá. fica difícil de ouvir. Eu não sou acostumado a usar esse programa. Como é que eu coloco aqui só para poder é, compartilhar com vocês a tela? Bu- É... Ixi, aí eu não sei como se é igual ao meu. No meu tem um botão verde que escrito compartilhar. Mas não, tem não. Pior que o meu não tem aqui. Compartilhar no chat. Tem, Não. Edinho, Oi. Tem qual? Não, não, o meu não tem o botão compartilhar. Acho que não foi. Eu acho que eu vou sair e vou entrar de novo, então. O que tu acha? Só para a gente Não, tentar não, mesmo. deve ter share, não tem share ao lado do coraçãozinho, embaixo. Não, tem isso. more. Deixa eu ver aqui no more. É, Tem. Pronto. achou? Achei. Ok. Achei. Eu vou Hum. pegar aqui, Aí, tá compartilhando. foi compartilhado, né? Que agora eu vou botar a tela Pronto. toda. Isso. Ficou legal agora, né? Tá ótimo. Isso. Então, assim, deixa eu só tirar aqui e organizar isso. Então, assim, os bombeiros são acionados, em média, para 5 ocorrências por dia de incêndio. Interessante a gente falar que boa parte das ocorrências são em cozinhas, 30% dos incêndios periciados por bombeiros têm origem em causas elétricas e 20%, assim, pasmem, né? Mas acontece por uso de velas. As pessoas usam velas e não se adequam. E essa parte de incêndio elétrico, muito interessante também a gente falar de ar-condicionado. Águas Claras é uma cidade nova, a gente tem 20 anos, 22 anos, mas o plano piloto tem quanto? O Cruzeiro, outras cidades, outras edificações. Então, eu até falo nas palestras que quando eu comprei o meu apartamento, eu comprei há 5 anos, mais ou menos, esse apartamento, eu troquei toda a fiação, né? Para não ficar aquele casa de bombeiro espeto de madeira, né? Casa de ferreiro espeto de pau, né? É mais ou menos esse ditado. Então, eu quis me prevenir e troquei toda a fiação da minha casa. Aqui são as particularidades de Águas Claras, né? A gente tem 710, a meia está defasado. A gente tem 128.400 habitantes.
A gente tem a edificação aqui de 33 pavimentos. Então, assim, a prevenção, você imagina, no incêndio, essa pessoa não sabe o que faz. A gente, uma dúvida que tem muito recorrente, por exemplo, no incêndio, você tranca ou não tranca a porta do seu apartamento? Você só encosta, porque se o bombeiro chegar, ele vai ter que arrombar aquela porta para poder adentrar. E aí você vai tomar um prejuízo, que a gente faz uma busca ativa de pessoas naquela localização ali, naquela edificação. Então, se tiver com porta trancada, você vai ter um prejuízo que a gente vai ter que arrombar a sua porta, né? A gente tem a dificuldade de acesso para Águas Claras, né? O estacionamento aqui é muito pequeno, as vias são muito apertadas, mas no plano acontece muito isso também nas entrequadras, as pessoas estacionam de maneira irregular e isso atrapalha o trânsito de viaturas. Nos prédios também, prédio residencial não tem exigência, mas prédio comercial a gente tem a exigência de plano de combate ao abandono. Mas, por exemplo, o síndico, ele pode ter uma relação das pessoas que têm dificuldade de locomoção, as pessoas que têm uma dificuldade ali onde tem crianças, para no caso de um sinistro, você saber ali se está todo mundo, se não está, pelo menos ter uma ideia, né? Você não vai conseguir controlar se o cara estava ou não estava em casa, se aquela família não estava, mas você vai ter a noção de quais são os pontos sensíveis onde você pode ajudar ou não. Eu vou passar bem corrido, tá, gente? Porque a palestra senão fica longo, mas qualquer dúvida a gente vai conversando. Show, né? Aí a gente está ampliando para todo o DF porque a gente viu a necessidade e foi um projeto que foi um grande sucesso. Como eu falei, foram mais de 4.000 pessoas que assistiram presencialmente essa palestra, né, através dos multiplicadores, que isso é uma ação não da administração, é da administração regional, do Corpo de Bombeiros e da Fundação 93, que é uma fundação que ela tem o viés de perpetuar, né, de disseminar a prevenção, né, a cultura da prevenção em Brasília. Em Águas Claras nós temos de diminuição de 42% dos chamados, então foi um número muito significativo. E o poder de mobilização da consciência coletiva, é isso que a gente quer. Às vezes uma criança, uma pessoa que assiste essa palestra, ela já fica com aquele, pai, não põe a vela aí não. Pai, será que essa panela trocou a mangueira do gás? Enfim, são pequenos detalhes que podem salvar uma vida ou então o patrimônio, né? Primeiro a gente preserva a vida, mas o patrimônio também é importante ser preservado. Hoje mesmo em Águas Claras, ontem teve um incêndio aqui de grandes proporções. Para quem não viu, uma senhora tocou fogo numa. Ela botou lá, tem as imagens, estava assistindo o jornal há pouco. Ela botou fogo numa distribuidora de Distribuidor. bebidas, a Onyx, aqui de Águas Claras, na 105. Então, assim, bem básico, o que é o fogo? O fogo é uma reação química que causa combustão na presença de oxigênio produzindo calor, né? Luz e calor. E, assim, é fera que a gente precisa, mas o fogo começa pequeno, mas começa pequeno. A gente pode ver o acidente que aconteceu com o Lúcio, o jogador de futebol. Ele foi acender uma lareira, aquela que é com álcool gel, que coloca o álcool, e o álcool explodiu na cara dele e ele teve uma boa parte do corpo queimado e está lá em São Paulo fazendo tratamento. Aí, para a gente entender um pouquinho o triângulo do fogo, o que é que eu preciso para que o fogo se perpetue? Eu preciso do comburente, que é o oxigênio, eu preciso do calor, que é a energia, e eu preciso do material combustível, que eu tenho várias classes, eu tenho A, B, C e D de material combustível. Lá na frente tem um assunto que é bem polêmico, vocês vão me falando do tempo aí, tá, Jean? Quando tiver faltando 5 minutinhos, tu me dá uma puxada de orelha aí para eu dar uma finalizada. Tá bom. Então, a gente tem os carros elétricos, né, que hoje em dia é uma voga, é um desafio para o síndico, é o carro elétrico. Deixa instalar, não deixa instalar, é perigoso, não é perigoso, né? Então, mais à frente eu falo um pouquinho sobre isso. Esse daqui é um vídeo que eu acho muito legal de passar, ele é curtinho, mas ele mostra a propagação do fogo em material sintético e material natural. Ó, vou passar aí para vocês. Vou fazer silêncio. Aqui, silêncio não, né? Vou falando. Ó, do lado aqui, vocês conseguem ver meu mouse? Onde está passando aqui? Ah, legal. Sim. Esse daqui é o material é, natural, digamos assim, né? Ó, madeira. Esse daqui é mais o sofá sintético. A gente vê, no começo, o material natural ele pega fogo, parece que pega fogo mais rápido, ó. Em apenas 1 minuto e 50 segundos, ó, como é que está o fogo aqui e como é que está o fogo do outro lado. Mas, de repente, a gente começa a fumaça. Olha como que a fumaça vai tomando conta do ambiente. Em 2 minutos e meio, ó, eu já tenho uma fumaça tomando conta de todo o ambiente. Então, isso daqui é importante falar para quê? Porque a gente faz a compartimenta, travou aqui. A gente vai compartimentar os ambientes.
Isso é o quê? Eu vou fechar as portas. Vou fechar a porta do quarto, a porta da sala, a porta do banheiro, para que essa fumaça, esse fogo não se propague para outros ambientes da minha casa. Então, quando eu fecho as portas, eu já estou fazendo dessa maneira aqui, eu já estou fazendo uma prevenção de que caso tenha um incêndio, ele não se propague para os outros ambientes. Olha aí, em 4 minutos e 40 segundos, olha a proporção do incêndio. Então a gente já tomou toda uma sala, o incêndio que era de pequena proporção virou, né, que a gente chama de flashover na linguagem dos bombeiros, é um incêndio que tomou todo o ambiente. Alguém sabe aí qual o tempo-resposta do Corpo de Bombeiros? Nosso tempo-resposta hoje, em média, em Brasília, são 5 minutos. É para ser 5 minutos, nós temos as unidades distribuídas estrategicamente para, em caso de incêndio, chegar até 5 minutos. Num caso desse de incêndio, qual a primeira coisa que a gente faz? Liga para o bombeiro. Sabe se souber usar o extintor, se sabe usar a mangueira, não tem problema. Não vai atacar o incêndio. A primeira coisa que você vai fazer é ligar. Um caso que aconteceu na Asa Norte, teve um incêndio, lá tinha uma brigada, e o pessoal da brigada, em vez de ligar para o bombeiro, foi fazer o combate do incêndio. Não deram conta, o incêndio pegou grandes proporções, e o bombeiro, até o bombeiro chegar, se passaram aqueles 5 minutos ali que a gente viu que são muito importantes, e nisso ela já tinha tomado de conta e perdeu a edificação toda. Tá? Então, o princípio de incêndio é aquele comecinho ali que a gente consegue apagar com extintor, com a mangueira do próprio prédio, e já tem um incêndio generalizado que ele toma conta de toda a edificação. Aqui fala um pouquinho das formas de condução do incêndio, que é a convecção, a condução e a radiação. Então, é, as 3 maneiras são perigosas, as 3 maneiras passam, né? A radiação é o sol, o calor do sol que chega até a gente, convecção é aquela fumaça que está ali perto, e a condução é quando você encosta no próprio fogo mesmo. Vou passar aqui, tá, beleza. As classes de incêndio, como eu tinha falado, A, B, C e D. A, material, sólidos comuns, que é madeira, papel, plástico, borracha. A, B são os líquidos inflamáveis. A, C são os equipamentos elétricos energizados. E a D, materiais combustíveis. Por que é importante saber isso? Porque eu posso apagar fogo em líquidos ou gases inflamáveis com água? Se a panela estiver pegando fogo com óleo dentro, eu posso jogar água? Não pode, porque vai explodir, vai machucar todo mundo. Então eu tenho que usar o A. E no prédio de vocês, nós temos lá os extintores. Normalmente ele é da classe ABC. Ele pode ser usado tanto nos sólidos, quanto nos líquidos, quanto nos equipamentos energizados. Mas os metais combustíveis é mais em motor de carro. A gente não vê tanto. Então, aqueles carros antigos que tinha roda de liga leve. Deixa eu passar. Vamos lá. O que fazer para prevenir incêndio? Tenha em mente que suas ações podem salvar familiares, vizinhos, também podem colocar outras pessoas em risco, atrasar o socorro mesmo ou facilitar a propagação do incêndio. É aquilo que eu falei. Primeira coisa que a gente faz no caso de incêndio, ligar 193, que é o número do bombeiro. Quando a gente está nas palestras, a gente sempre fala ligar 193. Eu vou, assim, nas palestras também eu sempre falo, quem tem celular aí, abre o Instagram. Aí eu vou sugerir, eu vou pedir para que ele me ajudar, botar lá nas mensagens o Instagram da Fundação 193, porque lá todo dia a gente coloca uma ação de prevenção e combate a incêndio. Então o pessoal começar a seguir a Fundação, para a gente não é nem número de seguidores, gente, para a gente é a ação de estar disseminando a cultura da prevenção. Instalações e equipamentos elétricos. Muitos incêndios acontecem por conta dos equipamentos elétricos. Ar-condicionado é um caso que tem acontecido muito. A gente tem vídeo desses patinetes elétricos, celulares. Não deixem as crianças utilizarem os celulares carregando e vendo o YouTube, ou enfim, outros aplicativos, tá? Eu sempre oriento ao morador, quem não conhece, procura um engenheiro eletricista e pede para ele instalar na casa de vocês um dispositivo chamado disjuntor DR. Porque esse disjuntor ele não deixa a criança levar choque. Se ela colocar o dedo na tomada, ele vai desarmar automaticamente. E aquilo que está falando aqui, né? Retirar da tomada os equipamentos desnecessários quando vai se ausentar de uma viagem, não deixar carregando o celular ou outro equipamento quando você está fora de casa. Enfim, são pequenas ações voltadas a equipamentos elétricos que fazem toda a diferença. Acontece, tem casos de queimadura de celular, de choque elétrico, enfim, óbitos. Se eu contar para vocês aqui, se você fosse contar as histórias, né?
que eu já peguei de ocorrências no dia a dia aqui, a gente ia passar um. Tinha que ser bem uma semana de só disso daqui, viu, Jer? Ficar atento nessa imagem que é muito interessante, porque a gente vê aqui os T, né? O Benjamin antigo. Olha o tanto que tem nessa imagem aqui. Isso daqui causa uma sobrecarga enorme. O que, que vai acontecer com a sobrecarga? A fiação vai aquecer. Quando ela aquecer, ela vai derreter esse plástico aqui e a gente vai ter um incêndio. Então, não utilizar vários equipamentos em uma tomada. Ficar atento quanto à destinação. A gente compra agora esses equipamentos que tem uma carga de 20 amperes, uma carga maior, aí você tem que trocar a tomada de casa. Vê se tua fiação, vê com o engenheiro eletricista, parece que é bobeira a gente está falando assim, mas são pequenos atos que fazem a diferença. Eu já tinha falado dos veículos elétricos, né? Esse patinete elétrico aí tem casos bem sucintos de incêndio acontecendo por conta do carregamento. Cuidados na cozinha. A gente também a gente fala muito sobre o superesquecimento de panela. Boa parte das ocorrências do bombeiro de incêndio são meio-dia, porque a pessoa põe o feijão, põe o arroz para fazer, para poder cozinhar, e vai assistir televisão, esquece, vai ali no vizinho, vai levar o cachorro lá embaixo para fazer as necessidades, e nisso daí, quando vê, já está o bombeiro ali arrombando sua porta e tacando água na sua cozinha todinha. Então não se ausente da cozinha quando estiver cozinhando, não deixe panos ou produtos inflamáveis próximos ao fogão. Não deixar acumular gordura. Aqui em Águas Claras na minha gestão, tiveram 3 incêndios de grandes proporções em restaurantes. E toda a causa dos incêndios foi o quê? O acúmulo de gordura nos exaustores. A gordura acumulou tanto que o fogo subiu pelo exaustor e passou para o telhado, passou para as paredes, enfim, e foram incêndios generalizados. Aquele pode até me confirmar aí, o Fornaça, se eu não me engano, foi um incêndio que ele tinha a cobertura de palha. Pessoal, acabou todo o estabelecimento, eles tiveram que reconstruir ele todinho mesmo. O Fornaça, o Dona Ju, que é bastante conhecido. Sim, verdade. Então, assim, o acúmulo da gordura também é muito perigoso. Aqui, né? Onde estão os registros do gás são importantes. A mangueira, pessoal, é muito importante deixar a mangueira com prazo de validade, não deixar vencer. Tem umas mangueiras que eles vendem hoje que ela é metalizada, né? Que eles dizem que é melhor. Eu não sou muito favorável porque nela você não consegue ver a data de validade. Eu prefiro aquela que é transparente e tem a faixinha amarela ou laranja, que ela diz até quando está válida aquela mangueira, tá? Vou ver aqui. Isso. Cuidados com crianças. A gente, né, tem que evitar deixar as crianças brincando na cozinha, soltas dentro de casa, ainda mais aqui tem um ditado que fala, né? A criança acha que pode voar, o adolescente tem dúvida que às vezes ele fala, rapaz, se eu pular na janela, talvez eu voe. A gente não, né? A gente fala, rapaz, se eu pular, eu vou cair, vou me machucar. Mas a criancinha nessa idade da foto aí, ela tem certeza que se ela pular da janela, ela vai sair voando. E aí tá o perigo, né? Manter fósforos, isqueiros, cigarros, velas e outros produtos inflamáveis longe do alcance. Sobre o uso de velas, esse, como eu já tinha falado, é muito importante, que 20%, pessoal, 20% dos incêndios que nós vamos são velas. A pessoa vai fazer uma oração, por falta de energia, enfim, qualquer que seja ali a situação, ele usa a vela, esquece. Então, assim, a sugestão é como está na imagem. Eu aqui em casa eu vou colocar vela, a gente tem um candelabrozinho para colocar vela. Quando não tinha, coloca dentro de um copo, quando acaba a energia, né? Mas dentro do copo por dentro, não por virar, emborcar o copo, né? Só vira o copo e põe no fundo do copo, não adianta. Tem que botar de um jeito que proteja, porque caso a vela caia, ela não vai cair e vai cair sobre uma superfície que vai causar incêndio, tá certo? Cigarros e similares, né? Também não precisa nem falar. O pessoal fumar deitado, essas coisas todas ocasionam incêndio. Outras atitudes que podem ser. Eu estou correndo, viu, gente? Que meu tempo é bem curtinho, tá? Essa palestra a gente demora bem mais tempo. Tem que se familiarizar com o seu prédio. Familiarizar em qual sentido? Ver onde são as portas, as saídas de incêndio, ver se ela está funcionando, se ela está fechando direitinho. Abre a caixa de hidrante, vê se lá dentro tem 2 mangueiras, uma chavezinha e um esguicho regulável. Isso daí é importante. Por quê?
O carro do bombeiro, ele carrega 6.000 litros d'água. No seu prédio, ele tem lá pelo menos de reserva técnica só para combate a incêndio do bombeiro, quando o zelador não usa para lavar a garagem, ou para lavar ali o pilotis, a gente tem ali, no mínimo ali, 15.000 litros d'água, pelo menos, nessas edificações do plano piloto. Então, eu tenho ali 3 caminhões do bombeiro de água. Então, a gente vai ter que usar a água do prédio para poder facilitar no combate. Identificar as saídas, né, como a gente falou, manter portas e janelas desobstruídas com as chaves, aquilo que eu falei, quando estiver tendo um incêndio, principalmente se for no seu pavimento, tomara que não, né? Mas a gente tem que estar. A gente tem um ditado no militarismo que fala assim: treinamento difícil, guerra fácil. Se a gente treina no dia do acontecido, vai ser mais fácil. Então, se for sair de casa por conta do acionamento do alarme, deixa as portas só encostadas, que facilita a nossa busca por pessoas e animais. Hoje em dia a gente tem muito animal. Águas Claras, por exemplo, a gente tem 54% das residências tem pets. Vocês imaginam então, se eu tenho 128 mil habitantes, eu vou botar aí que eu tenho aí pelo menos que tem, vou botar 3 pessoas por residência, né? Mas eu tenho aí 40 mil, eu tenho 20 mil pets dentro de Águas Claras, é muita coisa. Mário, deixa eu só ler uma pergunta que está aqui no chat. Uhum. Tentando filtrar, né, a contribuição. Nós temos, inclusive, um arquiteto aqui no grupo, que colocou como arquiteto, eu sempre falo a respeito de materiais plásticos, que são mais baratos, mas nunca indico ou deixo claro no projeto arquitetônico. Você pontuou a questão da mangueira, né, embora seja plástica, a questão da validade. Sim. E outra pergunta, né? Eu acho que você vai estar falando na frente, mas como está um pouco dinâmico, né? Diferente É, do presencial, o extintor que o bloco usa é para todo tipo de ocorrência? Você vai falar na frente? não, eu falei um pouquinho atrás. É que não te falei. Ou seja, poder usar na cozinha e TV, aí depois, quem pode mexer no hidrante? Certo? Qualquer um, não sei fazer isso. É só é um pouco diferente essa questão online, né? Quando a gente está É presencial, verdade. a gente É, mostra os equipamentos, né? Até orientar quando forem trocar, fazer a reposição dos extintores, até usar antes, esvaziar mesmo, para ficar. Lá vai ser jogado fora mesmo, vai ser, né? Mas eu vou deixar aí, caso você já queira intervir. não. Assim, o extintor, para usar, é, hoje o bombeiro usa o ABC, ele cabe nas 3 classes que a gente falou, são sólidos, os líquidos e o material elétrico energizado. Os prédios mais antigos talvez ainda tenham extintor e água, mas ele está muito em desuso. Então, normalmente, se você olhar no seu prédio, o extintor tiver lá ABC, você pode usar em qualquer classe, que não vai ter problema. Ele é feito para isso. Quanto às caixas de incêndio, assim, a sugestão é o seguinte: se você fez um treinamento, se você tem uma noção, use. Se não tem, o que você tem que fazer? Liga para o bombeiro, isola o local, ou então tira alguma pessoa que está com alguma dificuldade de locomoção, ajuda aquela pessoa para aquela rota de fuga mais próxima e vai receber o bombeiro. Porque aconteceu aqui em Águas Claras, num shopping, num edifício, teve um incêndio, o bombeiro entrou no térreo e saiu correndo. Só que o acesso para o prédio, o local que estava o incêndio, era por outra entrada. Então não tinha ninguém para receber o bombeiro. Então são pequenas coisas que fazem a diferença mesmo. E então Mais assim, uma intervençãozinha, Mário. só fechar Sim, da mangueira, assim, não estou falando que a mangueira de ferro, aquela de ferro é ruim. Ela é boa porque ela tem uma proteção e tudo. A outra é um plástico, mas ela tem a validade. E ela tem lá um NBR, ela tem toda uma questão técnica que dá para ela mais uma tranquilidade para a gente que está olhando. Porque eu olho, eu sei, olha, essa mangueira está vencendo, eu vou vencer o ano que vem. E eu consigo trocar. A de metal, se ela não tiver essa identificação, eu sugiro que não use. E quanto aos materiais, hoje a gente tem, por exemplo, o isopor, que é resistente a, a chamas, a gente tem materiais plásticos que são resistentes. Eu acho que quando a gente vai construir, a gente tem que começar a só se precaver contra isso um pouquinho. Mas seria mais ou menos isso, né? Vamos lá, Kelly, tem mais uma, né? Oi?
Acho que travou. Eu vou seguir então aqui. Posso seguir, pessoal? Pode seguir. Tá ótimo o ritmo, tá muito bom. Tá, beleza, então, né? Mas eu tô falando mais rápido, porque normalmente lá na palestra, né, a gente demora mais um tempinho, tá? Manter as portas corta-fogo fechadas. Condomínio, o que a gente faz? A gente pega o extintor, põe na porta corta-fogo para deixar a porta corta-fogo não fechar. A porta corta-fogo é o ambiente mais seguro da edificação em caso de incêndio, é o nosso abrigo. Então, é para onde a pessoa vai, que ela vai saber que ali não tem fumaça. Se eu deixar a porta aberta, vai entrar fumaça e não vai ter o efeito desejado. Hoje em dia é muito importante, porque a escada ela é o abrigo. A gente, quando vai fazer o cálculo de uma edificação de proteção, a pessoa não pode caminhar mais do que 45 metros até um local seguro. Nos nossos prédios não tem. Então, da porta do seu apartamento até a escada, a gente calcula que ele zera, porque a escada é um local seguro. Então, isso daí dá uma rota de fuga maior. Não utilizar a escada como depósito. Pode falar aqui. Porque a minha internet ela tá bastante estável e eu tentando abrir o microfone. Uma orientação que eu passo, né, principalmente aos gestores de condomínio, treine seu pessoal para poder saber onde de fato estão os equipamentos, como usar os equipamentos. Como o Mário falou, muitos chegam lá, até o próprio Corpo de Bombeiro, lá na 211 mesmo, Bloco F, vou dar um exemplo. Ele é totalmente escondido. O Corpo de Bombeiro entrou na quadra. Se eu posso colocar alguém sinalizando, olha aqui, entra aqui, certo? Então, acho que falhou de novo a internet dela. Travou também para mim. Travou. Eu vou continuando aqui. Keila, tua internet está travando para nós. Eu vou continuar aqui. Mas assim, o que ela está falando é importante. Beleza. Treinamento. Todo prédio também, a gente tem ali tem o pessoal da portaria, tem o pessoal da zeladoria. São as primeiras pessoas que a gente tem que treinar, porque eles conhecem nossa rotina, às vezes melhor até que nós mesmos. Ele conhece todo mundo até melhor que o síndico. Ele sabe quem entra, quem sai. Então, ele pode ser uma pessoa que pode ajudar muito nesses casos. Tá? Não jogar lixo nas caixas de hidrante, né? É lógico, mas acontece, viu, gente? Tá? Outras atitudes preventivas é instalar alarme de fumaça nos cômodos, exceto cozinhas e banheiros, participar dos treinamentos. O bombeiro também, vocês podem convidar o bombeiro para poder fazer uma visita no prédio de vocês. O bombeiro faz visita de três maneiras: a pedido, a denúncia ou em grandes ações. Então, às vezes, tem uma ação, aquele até mostrou, o bombeiro da Asa Sul vai fazer um evento, né? Bombeiros de portas abertas. Eu acho que é legal você conhecer que é um comandante do bombeiro, ali está inteirado, que isso daí estreita, né? Quanto mais próximo a gente estiver, mais fácil é a comunicação. Realizar manutenção, pessoal, isso daqui é importantíssimo. É ter o sistema de preventivo fixo da sua edificação funcionando. Quais são os preventivos? É o sistema de hidrante, que toda edificação tem. Não se assustem, mas tem edificação que o sistema de hidrante não funciona. A bomba não vai entrar. E se a bomba não funcionar, não adianta. Eu tenho um sistema de iluminação. Você imagina você estar na sua garagem, fica tudo escuro, acabou a energia. Se a iluminação de emergência não for ativada, você vai para onde? Você não vai saber. As minhas plaquinhas de sinalização, elas são fotoluminescentes. Isso quer dizer o quê? Quando eu desligo a energia, elas ficam fluorescentes, elas iluminam. Ou então você vai ver o caminho da fuga. Então, todos esses itens, para-raio, no seu prédio, ele tem que ter um sistema de para-raio funcionando. Ele tem que ter um laudo de continuidade e resistividade. Que quer dizer que aquele sistema está funcionando. Para, no caso de uma descarga atmosférica, não ter uma sobrecarga, ou não ter um choque, ou não ter um princípio de incêndio. Então, eu acho que dentro da palestra, o que a gente tem que despertar hoje é o quê? É o senso de prevenção. É abrir a caixinha do hidrante, ver se tem as mangueiras, né? E aí, síndico? E aí, Jean? Prefeitão, como é que tá aqui? Tá funcionando nosso sistema de hidrante? Tá andando, não tá andando? Porque a gente cobrando aqui o pessoal, aí a pessoa fala, rapaz, que às vezes o síndico quer economizar. Eu entendo, eu moro em condomínio. O síndico, a gente precisa economizar em tudo, porque a taxa de condomínio é uma taxa alta, não é uma taxa barata. Mas tem umas economias que eu falo que não são boas, que o prejuízo lá na frente pode ser muito grande.
Então, contratem uma pessoa especializada, que entenda, que saiba fazer para poder ajudar vocês. Tá? Não utilizar o hidrante de parede para fins diversos, o pessoal usa muito para lavar garagem, pilotis, essas coisas. E procurar manter as vias de acesso sempre desobstruídas, para as viaturas, principalmente do bombeiro. Tá? Condutas em caso de incêndio, que a gente chama de quadrilátero da vida. Primeira coisa, passo inicial que eu falei lá para vocês. Eita, foi demais, deixa eu voltar aqui. Ligar para o bombeiro. 193. Primeira coisa, liga para o bombeiro. Segunda, eu vou fazer uma ação para dificultar a propagação do fogo. Se eu sei manusear o extintor, se eu sei manusear o hidrante de parede, eu faço combate. Se eu não sei, eu saio, porque senão eu vou ser mais uma vítima. Em vez de eu estar ajudando, eu vou estar atrapalhando. Quarta, ações para sobreviver. Pegar um pano úmido, botar na boca, ajuda na hora de caminhar. Andar agachado. Quem já foi em sauna sabe como é que é. Se você for na sauna, se você ficar em pé, a cabeça fica pegando fogo. No incêndio, é a mesma coisa. Se você ficar em pé, a fumaça é muito quente, ela vai lhe incomodar. Então, quando você abaixa, você consegue respirar e você consegue visualizar e se localizar melhor. Então, nesse caso, é isso. E sempre faça as ações para escapar, porque é procurar a rota de fuga mais próxima para poder sair daquele local ali de sinistro. Tá? Então, manter a calma, ligar para o bombeiro, retire pessoas e animais do local com risco, daqui é interessante aquilo que eu falei. É importante a gente saber quem são as pessoas que estão debilitadas. A gente tem prática, tem pessoas que usam home care, enfim, né? Atenção especial para idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida. E sempre que a gente ouvir o alarme de incêndio, a gente tem que seguir para um local seguro. No meu prédio aqui mesmo aconteceu comigo. O alarme toca, em vez de eu sair, eu ligo na portaria, porque tinha uns meninos aqui quebrando o alarme toda hora, e a gente já estava sem paciência, né? Porque toda hora os meninos quebravam o alarme ali e acionavam. Aí a sugestão é essa: tocou, você desce, porque 1 minuto, vocês viram ali no princípio de incêndio que a gente viu no comecinho, vai fazer uma diferença muito grande. Meu prédio aqui é baixinho, são 10 andares, mas vocês imaginam o cara que mora no 33º, se ele for esperar 5, 10 minutos para poder descer, ou for esperar ver a fumaça ou o fogo. Então, ouviu o alarme, desça. Tá? Ações para dificultar a propagação. Na nossa palestra, a gente pega um extintor, a gente mostra como é que manuseia, como é que aponta, como é que faz. Dependendo da situação, a gente às vezes faz até uma parte prática, né? Aí a gente consegue demonstrar, é bem interessante. Mas no condomínio de vocês, ele tem que fazer a manutenção preventiva dos extintores uma vez por ano. Aí vocês podem conversar com a empresa que faz a manutenção para usar 1 ou 2 extintores, para ele dar uma palestrinha, para ele mostrar como é que usa, para poder facilitar esse reconhecimento, essa familiarização com aquele equipamento. Fechar registro de gás, né? Tentar apagar o fogo de maneira segura, se for o caso, usar extintor. Em caso de chamas em panela com óleo, não jogar água, você ou põe a tampa ou põe um pano molhado em cima, tá bom? Vamos ver aqui, é um outro videozinho daqui do Capitão Luiz. Não é não, é mais pra frente. Esse daqui é do extintor, viu? Que ele o pessoal tinha perguntado, tem um de água, o PQS e o CO2. O de água, eu só posso usar ele em material sólido. Madeira, plástico, sofá, essas coisas. O PQS eu posso usar nas 3 classes. O CO2 a gente usava ele muito antes para equipamento elétrico, né? Que está energizado, mas hoje o PQS ele já faz essa função. Aqui está falando para a gente retirar o lacre, manter uma distância segura e a favor do vento e colocar o jato na direção do fogo. Né? Aperte o gatilho direcionando o jato para a base do fogo. É isso aí. Daqui é o videozinho, deixa eu ver. Tem áudio ele, viu, pessoal? Isso daí. Nunca use água para combater incêndio em panela com óleo. No experimento a seguir, mostraremos o que ocorre quando a água é utilizada. Além do risco de queimaduras, o incêndio poderá se propagar pela residência. A maneira correta de apagar esse tipo de incêndio é desligar o registro de gás e cobrir a panela com uma tampa por vários minutos. Eu sou o Capitão Luiz Leite, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Em caso de emergência, ligue 193.
Então, aí a gente fala agora as ações para escapar, né? Siga o que está estabelecido no plano de abandono. Pessoal, o plano de abandono do prédio de vocês, de uma maneira bem simples, são aquelas plaquinhas onde tem um cidadãozinho correndo com a setinha. Ali mostra qual é o caminho mais curto para a saída mais segura. Então, no seu prédio, você tem que identificar aquela saída ali, tá? Abandonar imediatamente o ambiente, deixar, deixa eu ver aqui, fechando portas e janelas, se possível, aquilo que eu falei para vocês, para a gente compartimentar o incêndio, para a gente não deixar que ele se propague para os outros ambientes, para a gente dificultar a propagação dele. Nunca use o elevador em caso de incêndio, jamais use, porque o fosso do elevador ele pode ser um canal que vai fazer a propagação do incêndio. E a fumaça, como eu falei para vocês, ela é muito quente, pode matar a pessoa cozida ali, né? Enfim. Na presença de fumaça e de calor, permanecer agachado, né? Desloque-se agachado. Use pano úmido para cobrir as narinas, como se fosse um filtro, né? A mória, e põe aqui, pode ser uma camisa. Não saltar de estruturas. Depois vocês dão uma olhada aí, põe incêndio do Joelma, incêndio que teve em São Paulo. As pessoas ficaram tão desesperadas que elas não aguardaram socorro, elas pulavam da janela. Então, a gente fala que o que mata mais, às vezes, é o pânico. Quando, na palestra, eu sempre falo muito da Boate Kiss, do que aconteceu na Boate Kiss. Foram 230 e poucos mortos, e boa parte deles morreram a 1,5 m, 2 metros da porta de saída, porque tinha um anteparo, e um veio empurrando o outro, e foi um atropelando o outro, e aquilo dali acabou causando aquela tragédia daquele tamanho. Claro, somado a outras situações. Mas o que a gente sempre fala no caso de incêndio é mantenha a calma, fique calmo, respire e pense. Porque se a gente entrar em pânico, a gente vai ser mais uma vítima. Ações para sobreviver, procurar uma área segura, distante do fogo. Na imagem que é possível ver, ó, que o fogo está aqui na sala de estar e eles estão no quarto, né? Fechar portas e vedar, né? Portas, janelas, frestas, se possível, para quê? Para não entrar o fogo e não facilitar a propagação. Afaste objetos de janelas e paredes aquecidas. Se a porta estiver aquecida, molhe para resfriar. Nem sempre vai ser possível, mas são essas orientações. Desloque-se para mais distante do fogo e da fumaça, preferencialmente próximo a outra porta ou janela que permita a entrada de ar pela fresta abaixo. Então, nesse caso aqui, a gente tem o fogo está impedindo todas as passagens, ele vai ficar próximo da janela ali, que é para facilitar a respiração. Mário, desculpa só te interromper aqui, eu mandei a mensagem, acho que está difícil de você ler. Você tem como aceitar algumas pessoas que estão querendo entrar aí? Porque você que está de anfitrião, Ah, sim, tem. pode Deixa eu ver aqui. aceitar, por favor. Onde é que. E aí, pessoal, aproveitando, não saiam não, hein? No final, vamos tirar nossa foto de sempre, hein? Só relembrando aqui. Eita, calma aí que eu É, saí daqui. Apresentação. Voltou a apresentação para vocês? voltou. Não está aparecendo aqui. Eu tô apanhando Não, aqui. Eu não sei onde eu vejo aqui onde o pessoal entra, não. não, Não. tudo bem, sem problema. Obrigado. Não, mas se aparecer aqui, eu não sabia que era, para o pessoal para entrar. Eu vou aceitar. Eu tava botando a Tá. peça no xizinho. Eu acho que uma sou eu, que eu estava tentando entrar pelo celular, porque Tenta aí de estava. novo, então, que eu já Não, é coloco o aqui. Marcelo e Wesley. Marcelo e Wesley estão tentando aí. Tá. Pode continuar que eu vou falar para eles enviarem de novo. Tá, Obrigado. beleza, então, combinado. Então, mantenha-se o mais distante possível, né, do ponto de entrada da fumaça, usar o pano úmido. Pessoal, às vezes fica repetitivo, mas é porque a gente fala que quanto mais você souber a informação, mais difícil vai ser você de esquecer, né? Você vai falar, rapaz, o bicho falou que era para botar o pano para baixar, mas aí você vai fazer automaticamente se um dia precisar, tá? Deite a um canto próximo da parede, porque nos cantos é onde a fumaça chega com mais dificuldade. Procurar fechar os olhos para não. Aceitei aqui entrou o Marcelo. Procure fechar os olhos, né, para não ter irritação. Evite posicionar-se em janelas ou portas por onde a fumaça está saindo. Tá? Informe a situação. Na hora de chamar o socorro, você tem que informar a situação e a localização do corpo de bombeiros ou alguém por telefone. Ponto de referência, como eu falei, calma, né? Se você tiver calma, você consegue passar todas essas informações. Se possível, abra a janela e peça socorro até ser visualizado. Feche imediatamente se começar a entrar fumaça.
Lembre-se de uma importante conduta para dificultar a propagação do fogo e para se proteger em caso de incêndio. Feche a porta. Val, estou aqui no meu apartamento 304, na 405 da Asa Sul, com a proprietária, a senhora Renata, que autorizou eu fazer a gravação desse vídeo de forma educativa para vocês, para todo mundo ter ciência do que aconteceu aqui. Tivemos um incêndio de grande intensidade aqui no apartamento dela. Aqui nós temos a sala, em que a ação da fumaça foi bem intensa, né? Transferência de calor por convecção. A gente não está continuando totalmente degradado. A parede está completamente escura devido à fuligem, né? A cozinha foi totalmente degradada, também devido à ação da fumaça, transferência de calor por convecção. Aqui no corredor a mesma coisa, bem intenso. E toda a casa foi completamente destruída pela ação da fumaça. A zona de origem do incêndio foi no escritório da dona Renata. Nós tínhamos aqui um armário, nós tínhamos ali um sofá-cama e aqui o escritório da dona Renata, né? E a gente percebe que ali naquele cantinho nós temos alumínio, né? E aqui também é alumínio, mas nós temos alumínio deformado. O alumínio fundo é mais ou menos 700 graus Celsius. Então aqui tem uma intensidade bem grande do incêndio, né? Bem intenso mesmo. Toda essa região pegou fogo com vontade, como vocês viram, né? A ponto de descascar o teto, né? E expor algumas estruturas. Mas o local está seguro, íntegro, né? E o mais interessante, conversando com a equipe de perícia, foi o quarto da dona Renata, que é um local com carga de incêndio bem elevada, né? A gente pode ver que a porta está degradada na parte de cima, mas ela estava fechada. E aí a gente entra no quarto da dona Renata e vê, nós temos aqui uma peça de roupa que não sofreu ação quase nenhuma, nem da fumaça, nem do calor. Nós temos aqui, a janela estava aberta, mas nós não tivemos ação da fumaça, que não tem fuligem, dessa degradação aqui foi devido às chamas, porque o incêndio aconteceu aqui do lado. E nós temos a suíte da dona Renata, onde ele ficou intacto o quarto, basta limpar. E a lição que a gente tira daqui é só uma, né? É importantíssimo fechar a porta. Fechando a porta, você, de fato, se protege, protege os bens, protege o ambiente. Essa compartimentação é fundamental. Então, uma porta bem simples, com um poder de compartimentação gigantesco. Então, vocês veem a importância de uma porta fechada, né? De compartimentar o ambiente. Você fechou uma portinha ali, você já muda toda a situação. Se o incêndio tivesse ficado só no ambiente, com a porta fechada, provavelmente o prejuízo tinha sido muito, muito menor, né? Eu não concordo com ele que ele disse que o quarto era só limpar, não, que não era só limpar, não. O ar-condicionado derreteu, tiveram outras situações, mas é importante a gente fechar as portas, né? Quando a gente vai sair numa situação dessa, tá? Aqui foram as empresas que patrocinaram lá atrás, e daqui é um link que a gente tinha feito, mas o importante é o quê? É vocês seguirem a gente, da Fundação 193, tá? Hashtag Águas Claras Sem Chamas era o nome do projeto, mas é arroba Fundação 193. Entrem lá nós temos várias dicas, diariamente a gente passa dica, coloca ações de prevenção, não só de incêndio, como para desengasgar, né, obstrução das vias aéreas, primeiros socorros, parada cardíaca. Então é bem, é bem completo mesmo. Com isso eu fecho, né, a apresentação. Essa foi bem rápida, viu? É daqui vai entrar no recorde Nossa, bateu o recorde, viu? de velocidade dela. E se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Ô, gente, sensacional. Ô, Mário, você pode parar o compartilhamento e para a gente tirar foto? Você até fez o pedido ali, ó, chegou a hora da foto. Eu vi ali, ó, já tinha falado. Cara, vamos tirar a nossa foto, a gente continua aqui. Ó, aí, pessoal chegou, Ana Regina, apareceu. Olá, Soraya. Aí, galera, Márcia, vamos conectando, Antônio. Ih, todo mundo chegou. Que bom. Deu tempo, Wesley, de entrar? Cadê? Não, foi? Enfim, temos aí 18 pessoas. Aí, quem puder conectar, vou tirar a foto aqui. Contar até três. Um, dois, três. Opa, calma aí. Falhou. Estou sempre falhando na primeira aqui. Rapidão. Aí. Foi certinho. Ó, parabéns
pelo trabalho maravilhoso. Foi ótima a dinâmica, foi acelerado, eu sei, deu para ver que você acelerou, mas foi muito bom o ritmo, assim, deu para captar tudo. E que trabalho importante que deveria ser desde a escola, né, Mário, que ele, pessoal, acho que é uma coisa da gente estar o tempo todo renovando esses conhecimentos, da creche até o fim da vida, né? Então, que trabalho, Nós temos já uma cartilha, não sei se estão me ouvindo, que sim. toda hora cai aqui, por isso que eu fecho e abro a câmera. Algumas cartilhas sobraram do projeto ano passado. Quem tiver interesse, chame o meu privado, eu posso deixar pelo menos uma para a pessoa retirar lá na 211 no bloco E, eu acho, ou em Águas Claras, a gente combina. Isso aí é questão de levar, às vezes até eu vou tomar um café também no seu condomínio, conhecer vocês melhor. Eu tenho ainda algumas cartilhas, Ó, tem a turma toda quer, não viu? vou O conseguir quê? entregar para cada condomínio, né? Então, assim, me chama depois, fala qual é a sua quadra, se é prefeito, se é síndico, como que a gente faz para poder chegar até você, até para poder entregar esse material, tá bom? E a Muito gente bom, pode muito levar obrigado. também, viu, Jean, essa palestra, ela é feita por multiplicadores. Aquele é uma multiplicadora, ela é muito boa também nessa apresentação. Ela me deu a honra hoje de apresentar, porque eu sou bombeiro, né, aquele. Aí ela deu para É porque o deixou. povo fala que santo de casa não faz milagre. Quando fala que é combate, eles querem, de incêndio, eles querem o bombeiro. Pois é, mas eu acho importante você que é síndico, os prefeitos de quadra, a gente está à disposição. Esse projeto foi validado pelo bombeiro. Se eu não puder ir, né, aquele está indo um bombeiro e a gente está com esse projeto, se eu não me engano, ele vai até setembro, viu? Que ele bombeiro deu uma expandida nele. Então, se alguém tiver Legal. interesse, aquele tem aí, tem meu número também. Se alguém quiser, tiver alguma dúvida, eu me põe à disposição. Eu vou botar no eu vou entrar aqui no chat, eu vou botar meu número lá, tá? Aí quem quiser anotar e depois quiser bater Muito um papo bom. comigo, eu estou à disposição. Eu vou compartilhar o seu número no grupo lá, que aquele tá, inclusive, já tá botando Uhum. compartilhando várias coisas. Inclusive, eu vi que o evento vocês vão fazer bem na minha quadra. Que Olha presente, só, é ó, verdade. Tá vendo, né, Jean? Que vamos conexão, né? participar. Não foi combinado, hein, pessoal? Eu fiquei sabendo agora, né? Ela enviou o convite, é bem no Eixão, na 105 Norte, ali, não é possível. Que obrigado. Todo mundo convidado, vamos enviar lá no grupo também. Eu Aliás, já enviei. vou enviar nos Enviei lá grupos no. da quadra e tal, vamos Isso. divulgar aí também. Gente, só tenho a agradecer, assim, eu queria abrir mais para o pessoal, se o pessoal, quem gostaria de ter alguma dúvida ou alguma palavra, né? A gente vai passar um pouquinho do horário, porque merece aqui o momento especial, lógico, né, pessoal? Sem pressa para cortar aí, tá? Mas abro para vocês. Teve gente que falou no chat, não foi? Acho que foi o Marcelo. O Marcelo teve uma dúvida. Ele perguntou aqui, Marcelo é lá de São Sebastião, né? Ele colocou em áreas que têm na sua formação a ausência do poder, digo nas favelas, em áreas de invasão, como agir? São Sebastião temos o agrupamento dos bombeiros, mas como acontece na PM, a extensão da área de atuação é gigante. Qual projeto de bombeiros voluntários que poderíamos usar para auxiliar a comunidade como anteparo para uma necessidade? Marcelo, essa pergunta é de US$ 1 milhão, né? Essas comunidades mais carentes, o nome mesmo já fala, eles são muito carentes, eles usam o botijão de gás de qualquer maneira, eles é, usam muita vela, eles têm lamparina. Então, o que a gente pode fazer é um poder de convencimento. Eu acredito, como o Jean falou, a escola, a criança, é a melhor ferramenta que tem. Meu filho aprendeu no colégio que eu não podia passar no sinal amarelo e vermelho. Tem que ser passa no verde. No dia que você está passando no sinal amarelo, ele fala, pai, por que você passou no sinal amarelo? Não pode. Então ele já puxa minha orelha. Então eu vejo o sinal ficando amarelo de longe, eu já paro para não levar. Então a criança, eu acho, e o bombeiro tem esse serviço, ele tem um bombeiro mirim, nessas regiões mais nobres, tem na Ceilândia, tem no Gama, eu não sei se lá em São Sebastião tem, mas a gente tem um serviço de bombeiro mirim que leva no contraturno essas informações para a criança. Ele aprende a fazer nó, aprende primeiros socorros. Tem história de criança que desengasgou o pai. Tem menino do bombeiro mirim que era da área muito nobre, que hoje é sargento do bombeiro. São histórias de superação muito legais mesmo. E a gente tem também o bombeiro melhor idade, que são já com os idosos.
Então eles vão, fazem aula de aquecimento, academia, tipo uma academia, né? Uma laborativa, e ali eles aprendem também algumas técnicas de prevenção e combate e de primeiros socorros. Eu não sei se é possível ou não, se é fácil ou não, mas de repente criar algum grupo lá, uma brigada, não sei, alguns voluntários para começarem a ter um contato mais direto. Não, seria possível, Mário? Já que não tem, ele falou no caso que não tem nada, né? Será? A gente pode ver através da fundação. Eu vou com aquele, eu vou falar com o Coronel Zé, que é o nosso presidente, e vou ver se a gente tem alguma coisa. Mas o próprio quartel, assim, é como um amigo falou antes aí, eu fui administrador 2 anos e meio. Aquele cara que ficava me ligando todo dia era o primeiro que eu atendia, porque ele estava ali e a gente via. Não que as outras demandas não fossem importantes, porque, assim, eu vou falar para vocês. Tá? Trabalhar no poder público, numa administração, não é coisa fácil. Por isso eu parabenizo os síndicos, né? Que você tratar com morador de todo dia não é fácil. Mas a gente atendia, então, quem estava mais ali próximo da gente. Né? Não por isso, mas é porque estava ali o tempo todo e surgiu a oportunidade e a gente no princípio da oportunidade. Então, assim, vá no quartel, conheça o comandante, converse com ele, peça para ele essas ações. Tu vai disponibilizar meu grupo, meu telefone depois, eu me coloco à disposição para a gente tentar fazer essa ponte com o bombeiro, com a fundação, Legal. e a gente pensar em um projeto para atender esse pessoal. Legal, muito importante, hein? A Rosângela falou no Recanto tem, Riacho Fundo tem também. Ok. Aí, pessoal, alguém mais? Alguma pergunta, algum comentário? A hora é agora. Aproveitem o momento. Parabenizo demais, enquanto o pessoal vai falando, se animando aí. Parabéns demais, Mário. Vocês, bombeiros, grandes heróis, né? Acho que todas as profissões são super importantes, todas têm seu valor, mas aqui fica o registro da admiração por esse trabalho dos bombeiros, que é muito importante, né? Se dedica aí em várias frentes, né? Pela população, né? É muito admirável. Tem uma palestra muito boa que eu já fiz na quadra aqui, que é tranquilo de conseguir também, pessoal, com o Corpo de Bombeiros, eles são super bons nas respostas sempre, né? Que é sobre primeiros socorros. É bem interessante. A gente fez, só que agora eu tô meio assim com as palestras, porque online tá dando mais gente que presencial, porque eu fico até com vergonha, às vezes a gente coloca cartaz nos elevadores, divulga, internet, aí vão 3, 6 pessoas, 10 pessoas, assim, tipo, algumas a gente fez, não, online, aí, ó, hoje a gente tem mais gente aqui na nossa aula do que gente que foi na minha palestra do presencial, com mais de um mês divulgando. Então, fazer o trabalho formiguinha, né, da gente aqui. Achei legal que vocês estão à disposição. É até setembro o projeto, bom saber. Então, vamos, pessoal, entrar em contato com eles. Ó, a hora é agora, hein? A gente levar aí e multiplicar, ser formiguinhas multiplicadoras aí também nesse projeto bonito. Jean, só para completar a sua fala, o trabalho nosso de formiguinha faz muita diferença também, certo? Por mais assim que online a gente atinja mais pessoas, a gente consegue fazer muitos presencial. Basta a gente fazer o quê? Ser mais um, multiplicar, falar, estão aqui hoje, abram a boca de vocês, vamos compartilhar, certo? Lá na 211, no dia da inauguração, né, do projeto, que foi o lançamento do projeto, eu fiquei muito receosa também, que eu falo, nossa, a gente tá, eu abri para todo mundo, será que vai dar muita gente, será que não vai dar? E o Mário hoje bateu o recorde mesmo, a gente bateu o recorde, eu acho que não foi nem 40 minutos, porque lá nós começamos 9h30, eu fui sair de lá 1h da tarde. E fui sair assim, a gente saiu na marca, porque eram perguntas e foi assim, e a participação em outros locais que a gente vai, com a presença de adolescentes, de criança, e eles cobram da gente, como o Mário falou. Eu lembrei, Mário, da palestra que a gente deu no Vivaldi, de um adolescente puxando a orelha lá na frente de todo mundo, do avô, parece, se eu não me engano, acho que foi do avô, e fazia perguntas, e muitas vezes eles que estavam lá respondendo, certo? Então, vamos aproveitar a oportunidade que estamos tendo. É, maravilha que ele, com certeza, eu vou no, continuo estimulando. E assim, o pessoal que não vai perde, né? Lamento muito, porque é sempre brilhante, assim, é incrível a experiência ao vivo, né?
Tô vendo que o pessoal está manifestando que vai fazer também. A 402 Norte vai entrar em contato, a 214 Sul vai entrar em contato. Muito legal. Eu já estou pensando que a minha aqui na 105 com vocês, a gente tem unido forças com a 104 Norte para os eventos, para tudo. A gente de repente fazer uma união de forças aí, concentra, chama para ter o maior número aí, vai ser bem legal. Fica de sugestão também, né? Claro, tenta chamar muita gente na quadra, às vezes vocês vão ter mais sucesso aí, né? Cada quadra é uma quadra também, né? Mas fica de sugestão, unir com a quadra vizinha também, de repente, né? Dá para unir forças, porque vale a pena demais. Alguém mais? Por gentileza, se alguém quiser. É, Kelly, só por curiosidade, você é bombeira também, Kelly? Ou não? Não, eu sou professora da Ah, Secretaria de Educação, sou advogada, sou e síndico. síndica Sim, e sou então você. multiplicadora do projeto. Sou da primeira turma, certo, Legal, do projeto. Então, foram formados, né, vários multiplicadores. Então, eu sou uma das multiplicadoras, mas muito. não sou bombeiro. Ó, você apaga os incêndios só no condomínio de outras formas aí, como Ou os condôminos, e-commerce, né? viu? São outros incêndios, fogo no parquinho, quando o pessoal fala, né? Brincando, mas é verdade, né? É bem complexo aí o trabalho. Ó, pessoal, você está multiplicando super bem aquele, que só na aula de hoje já tem quatro aqui, ó. 306 Sul, vai ter muita gente, hein? Muito E legal. essa sugestão sua, Jean, de fazer parcerias, ela é bastante válida, tá? Com os condomínios vizinhos, com as quadras vizinhas. Às vezes, eu uso, assim, um pouco tratamento de choque quando eu quero os meus moradores. Eu abro inscrição até tal dia, vagas limitadas para Legal. eles. Se a partir daquela data fechou, acabou. Aí você abre para os demais. Então, assim, essa parceria, porque nós estamos cuidando do outro, né? Então, igual o exemplo que o Mário deu, foi até o Max, que é vizinho de onde eu moro, aqui em Águas Claras, que foi o que entrou e não sabiam direcionar o bombeiro, certo? Então, imagina, se eu junto com o meu vizinho, com outro síndico, então a gente está cuidando um do outro. Muito bom, Kevin. Excelente. Mais alguém, pessoal? Regina tá sem áudio? Não, nenhum comentário, nada. É isso. Porque, nossa, muito importante. Vamos multiplicar aí mais uma vez, parabéns. Oi, Regina, você ia falar? Eu tô aqui, já falei demais, falei no chat. Chega! Não, é bom, tem que falar. É bom. O legal aqui do ao vivo é isso, falar, trocar também, né? Senão, Foi muito bom. Eu já fiz curso de brigadista quando eu trabalhava na Caixa e fiz até alguns exercícios, ralei meu cotovelo, porque tive, nossa, terror e pânico, gente. Se precisar, dá uma aflição. Imagina, no treinamento a gente fica pensando como que é aquilo, né? Enfim, parabéns, eu adorei. Vi coisas assim que eu não sabia, que não foram abordadas lá. Excelente, parabéns, gostei muito. Fiz algumas anotações aqui. pô, é bom demais. Pra vida, né? Pra Pois vida. é, eu até falar, Janta, também se quiser a palestra, o pessoal quiser, a gente pode disponibilizar. A pessoa não tem capacitação, não vai poder apresentar. Mas ali tem algumas dicas, tem algumas coisas que podem ser úteis, né? Fica à disposição. Aquele pode disponibilizar depois. A gente salva em PDF e manda para vocês. Peraí, Bom, mas a Mário. palestra de vocês, normal, quantas horas tem para a gente se programar no futuro? Não, normalmente essa palestra para a gente passar ela em uma hora e meia. Tá. Mas normalmente ela tem muita interação. As pessoas têm dúvida, a gente leva um equipamento para demonstrar. E aí é como aquele falou, tá? Aí varia do condomínio. Fala, ó, a gente pode passar um pouco e a gente vai fazendo as interações, vai fazendo ali, porque a gente aprende. Eu aprendo mais nas palestras com vocês aqui, às vezes até do que estudando para poder fazer a palestra.
Eu vou Legal. conversar com a professora aqui da escola classe, vamos ver se a gente faz uma parceria com a escola, porque os Ótimo. pais e alunos precisam disso também. Muito boa a ideia nas escolas, é importante envolver todo mundo, né? Sim, Muito legal. obrigada. Se tiver lanche, então, na palestra aí que dura mais tempo, né? Com É, lanches aí comunitários, por dura mesmo. favor. Mas uma coisa também que é importante, que a Regina falou dos colégios, mas são os colaboradores, o pessoal que Sim, trabalha na limpeza, na sim. vigilância, na segurança. Vocês podem também pegar as empresas que trabalham no condomínio de vocês, e esses já são público cativo da palestra. Porque eles vão estar ali no dia a dia, eles todo dia vão estar no prédio, de um jeito ou de outro, né? Ótimo, Mário, essa colocação. Eu, no condomínio, eu faço é convocação. Nossa, não é nem convite, é convocação, tá? Então, deixo também como sugestão, tá? Convocação, lá como é terceirizado, eu peço logo para colocar alguém para substituir quem está no dia, quem não está escalado, é convocação. Muito boa ideia da convocação e também daquela de colocar prazo, inscrição. Achei muito boa essa ideia. Talvez assim, botando que é limitado, o pessoal vai mais, né? Quando se deixa meio aberto, o pessoal, não, é limitado. Ah, é, a vaga é minha, será que dá tempo? Tá. Tem uma estratégia de marketing ali, né? Também. Nisso é legal, boa ideia, viu? Vamos utilizar. Falar, gente, vagas limitadas, estamos nas últimas 50 vagas, ó. Vai, pode lotar. E vai ter lanche comunitário aí, lota. Aí vai. Eu tô levando isso, é uma estratégia minha agora. Toda reunião que eu levo, eu vou, gente, vai ter um lanche comunitário, leve alguma coisinha, aí a gente não fica, não sobrecarrega de comprar tudo, né? E é legal também confraternizar e sempre comer fica mais agradável, né? Fica a dica aí. Pode, né? Na palestra a gente pode fazer isso? É uma pergunta que podemos? Poxa, fechou. Legal. Gente, o tempo passou, mas bom motivo. Mas se alguém ainda tiver mais alguma, podemos fechar com mais uma última ou fechamos por aqui, como acharem. Olha, Fechou. Jean, Oi. eu tenho um monte, mas eu vou esperar fazer. Tá É bom. como o Mário Furtado falou, isso aqui dá muita conversa. Eu só tenho a agradecer a você e a ele, mas depois Pronto. eu vou pegar o telefone dele e perturbá-lo. Perfeito. Vamos dominar o assunto, né? A gente tá na ponta da língua, tudo. Pode ligar, eu estou à disposição. E a gente nem falou do carregador elétrico, nem tem no carregador elétrico ainda. Que daí vai ser Eu Vixe, nem falei, Mário, uma eu tô outra fingindo que eu conversa. esqueci. poxa vida, agora a A gente vai gente nem entrou no ficar. carregador elétrico, eu lembrei agora, né? Eu passei rápido, mas a gente deixa isso para uma próxima oportunidade. Quem for na palestra presencial vai ver eu falando. Ah, garoto, olha aí, ele fez de propósito, ó, pessoal, para a gente chamar aí a palestra, ó, né? Boa, Mário. Não, você tá certo, é porque é muito amplo e vale a pena aí um assunto específico. Tá dando muita polêmica, né, esse assunto. Mas é isso, gente. Obrigado pelo tempo de vocês, pelo trabalho maravilhoso. Obrigado, pessoal, pela presença mais uma vez. Muito bom, sempre nossas trocas. Um abraço, boa semana, a gente vai se falando. Abraço, tchau, tchau, obrigada. Valeu. Obrigada, João. Boa noite a todos e até a próxima. Gratidão, obrigada. Obrigada, boa noite. Valeu, Obrigada, boa Joana, boa noite. noite.